Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do seminário da IEB sobre insumos industriais, agrícolas, serviços, MRO. Ontem foi muito bom ter você aqui com a gente, tratando sobre assuntos muito importantes das carteiras aí de suprimentos. E hoje, aqui comigo, está a Natália, que é especialista em defensivos agrícolas, vai falar um pouco sobre o mercado aí de agroquímicos com vocês. A Estefânia, especialista em fertilizantes, e também o João. O João ele vai trazer um pouco para a gente sobre os desafios do dia a dia da operação de suprimentos, propriamente dito ali na hora da equalização, da cotação. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Bem-vindos também, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom dia quem está nos assistindo. Conforme o Rafa comentou, eu sou a Estefânia, analista de fertilizantes aqui da IEB, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado. Bom dia, Rafa, Estê, Nath. Bom dia quem está nos assistindo também. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o João. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios operacionais, realmente no dia a dia do comprador, quem está aí na linha de frente. E também das oportunidades que a gente tem para discutir. Ótimo, João. De novo, né? Muito bom estar com vocês, você de casa também. E lembrando, né? Ontem nós já tivemos a primeira parte do nosso seminário, então, para quem não conseguiu assistir, a gente está colocando aqui um QR Code que vai direcionar diretamente ali para o seminário de ontem, onde a gente tratou um pouco sobre cal, a gente tratou sobre diesel, a gente tratou ali sobre insumos industriais como um todo, né? E hoje a gente vai falar de insumos agrícolas, né? Falando sobre defensivos, falando sobre fertilizantes e as dificuldades aí na operação. E começando, aí vou começar com você, Thaís, porque ontem a gente falou muito sobre o Mar Vermelho, né? Os conflitos que estão impactando, principalmente na questão energética, que vai pegar um pouco de vocês duas aqui em termos de Europa, em termos de energia. Como é que essa parte do Mar Vermelho tem impactado no mercado de fertilizantes, Estê? Essa questão do Mar Vermelho, né, tratando aqui de fertilizantes, ela é muito importante, principalmente porque ela afeta ali a região, né, do norte da África e o Oriente Médio. E quando a gente fala de alguns fertilizantes, como por exemplo a ureia, mais de 50%, né, do que a gente importa vem de países do Oriente Médio. E quando houve, né, o início desses conflitos, desses bombardeios, ali há algumas embarcações, né, ali na região do Mar Vermelho, isso trouxe algumas incertezas e especulações com relação ao recebimento do fertilizante aqui no Brasil, né? E mais voltado principalmente quando a gente fala da ureia. Então, nessa semana, né, que aconteceram os conflitos, se iniciaram os conflitos, houve aumento dos preços, né, tanto no mercado internacional quanto aqui no Brasil. Aí houve uma discussão de como que seria o envio dos NPKs para cá, principalmente os volumes que chegariam agora a partir do mês de março. Então, assim, o mundo, né, como ele já é ele se adapta, né, muito bem às questões geopolíticas que a gente vem vivendo desde 2022, a gente começou a trazer o fertilizante por rotas alternativas, que foi o caso ali, né, do Cabo da Boa Esperança. Isso aumentou o tempo de viagem aqui, né, dos navios em cerca de 2 semanas. Houve ali, né, no início, né, dessa nova rota alguma falta de navios, né, houve aí aumento do frete marítimo também, só que nós estamos recebendo os volumes normalmente, né, houve ali um aumento
muito no tempo de viagem, mas a falta de produto não é uma questão, né, de preocupação quando a gente fala dessa questão do Mar Vermelho. Ainda puxando para o cenário ali da ureia, hoje a gente tem alguns outros desafios, fora a questão do Mar Vermelho, mas aí eu já trago um pouco mais a visão da China, né? Então, não sei se vocês aí de casa têm acompanhado, né? A China, ela limitou, né? Suspendeu, na verdade, as exportações de fertilizantes, né? Porque eles entendem que eles precisam aumentar os seus estoques nacionais, né, antes de atender o mercado externo. Então, eles estão agora em época de consumo, então eles precisam focar em aumentar ali a disponibilidade de produto para os seus próprios produtores e aí sim voltar para o mercado de exportação. Então, por que que isso é uma preocupação quando a gente fala de ureia? Porque a China é um dos maiores produtores, é o maior produtor de fertilizantes nitrogenados do mundo. Temos aí a Índia, que também é uma grande consumidora, ela abre de forma recorrente os leilões de compras. Então, com a China fora do mercado, a Índia e outros países vão procurar esse produto em outras origens, como os países do Oriente Médio também, que são grandes produtores, tá? Então, hoje, né, a gente tem vários desafios, não só a questão do Mar Vermelho. Temos, que nem eu comentei agora, a questão da China, né, a demanda indiana, e também temos a questão da demanda americana. Então, são inúmeros desafios aí para o mercado de fertilizantes no momento que necessitam, né, da nossa atenção e acompanhamento ali dos preços e da dinâmica das entregas. Além do gás natural, né, Também. Esther? Porque é um insumo que impacta muito na ureia, né? Bastante, né? E tá na época do inverno europeu, né? A demanda aumenta, então, fora os desafios ali com relação aos aumentos que aconteceram, né, na questão do conflito ali do Mar Vermelho, e isso, né, o gás natural, ele tá atrelado à cadeia produtiva não só dos nitrogenados, mas também dos fosfatados. Então, ele é um ponto de atenção também quando a gente olha o custo de produção desses fertilizantes. Legal. E aí fazer, né, esse link que você trouxe, principalmente do gás natural e da Índia, e aí, Nath, acho que você pode me ajudar. O gás natural impacta muito ali também, principalmente alguns defensivos, né? E eu entendo que ali no Mar Vermelho não impacta tanto os defensivos, você pode falar um pouco melhor para mim, mas pode impactar um pouco a Europa, né? O que né, esse impacto no canal, né, de Suez e também a Índia e gás natural vai impactar nos defensivos? Bom, Rafa, sobre o mercado de defensivos em si, essas questões do Mar Vermelho, elas têm baixo impacto, tá? A principal rota que foi afetada ali é a rota Ásia-Europa. E nessa rota, para defensivos, passa muita pouca coisa. Então, baixíssimo impacto, tá? Porém, é uma rota que tem algumas especulações em torno das commodities energéticas, né? Que o gás que você citou, mas também o petróleo. Por hora é só especulação, a gente não viu grandes repercussões, né, nos preços para cima por conta da demanda baixa, mas se as commodities energéticas de fato entrarem, né, ingressarem nessa tendência mais altista, aí sim a gente pode ter um impacto maior nos defensivos ali da Europa. E quando a gente fala em Europa em termos de defensivos, a gente está falando principalmente de Bayer e BASF. O ponto é que esses fornecedores, eles já têm feito uma migração de origem, tá? Então, eles têm, sim, grande parte da sua produção na Europa, mas eles têm procurado formas, né, de mitigar o risco e buscando ali, né, outros fornecedores na Índia, na própria China, para estar diminuindo esses possíveis impactos, né, já que a Europa já sofreu tanto nesses últimos anos com as guerras que aconteceram ali no entorno. Então, de uma forma geral, hoje, está um pouco mais estável, tá? A questão de custo e de fornecimento da Europa. Então, a gente não está esperando para defensivos grandes impactos, a não ser que ocorra, né, uma escalada de fato em termos energéticos, né, de preços energéticos ali na região. Perfeito. E ali a Esther comentou também da Índia, né? A Índia tem se tornado um fornecedor muito importante aqui para o mercado nacional em defensivos, né? Exatamente. A Índia, né, em termos de defensivos, ela vem fazendo grandes investimentos. Ela tem o plano Make in India, né, que é até 2030 se tornar o segundo maior exportador de defensivos para o mercado internacional. E o governo, ele tem se aplicado muito nisso, feito várias concessões, né, vários subsídios ali para os produtores, e isso tem incrementado bastante a produção indiana e até já começa a preocupar os chineses. Então, hoje o mercado de defensivos, além da demanda baixa,
tem uma ampla oferta, né, e uma ampla concorrência que vem beneficiando aí essa tendência de preços mais baixos, tá? E é um player que deve vir cada vez mais forte aqui para o mercado brasileiro. Hoje a gente não tem tantos indianos no mercado brasileiro, principalmente por conta de falta de registro. Só que agora, né, com a aprovação da PL dos defensivos, nesses próximos 2 anos, a gente pode ter mais aprovações de indianos, eles, de fato, conseguirem ingressar por aqui e aumentar a competitividade, né, e participar mais aqui da nossa realidade. E é legal até a Nath comentar da produção da China, da Índia, né, com relação a defensivos, porque quando a gente fala de fertilizantes, eles também estão com vários projetos de aumentar a produção interna deles, mas aí não é visando a exportação, mas sim a produção para consumo próprio deles, né? E essa produção maior por parte da Índia de fertilizantes, né, a nanureia, ela deve aumentar a oferta do produto, porque ela vai depender cada vez menos de importação, e aí vai sobrar mais produto para outros países que consomem esse fertilizante, né? Então, a Índia tem adotado essas políticas de produção aí nos próximos anos, bem legal. Exato. Inclusive ontem, né, a gente trouxe muitos dados macroeconômicos e quando a gente vê o PIB da Índia é um dos que mais vem crescendo. Né? O consumo deles vem alto, né? Um dos poucos países que está com PMI aí positivo. É interessante vocês trazerem, principalmente você, Nath, em relação à quantidade de insumos, né, que a gente tem. Quando a gente fala de defensivos, né, ainda mais com essa nova PL, muitos produtos vão ser homologados e não vai ser uma vida fácil para um comprador, né, gerenciar tudo isso. Eu queria pedir ajuda do João, né? Como é que você vê isso, né? O desafio da pessoa, né? O comprador ali de suprimentos, que tem que comprar uma carteira gigantesca de produtos e defensivos é algo que pesa muito em número de itens, né? Sim, pesa muito em número de itens e em número de variáveis que precisam ser analisadas. Exato. São contas muito altas e onde você tem que levar em consideração produtos patenteados, genéricos, produtos substitutos mesmo, com diferentes doses, concentrações, e é preciso tempo, né, para conseguir analisar tudo isso com calma e conseguir agarrar essas oportunidades que o mercado oferece. E tempo é algo escasso para todo e qualquer comprador, né? Com certeza. Então, trazendo um pouco para o lado da tecnologia, como isso pode ajudar o dia a dia do comprador, primeiro, liberando o tempo para que ele consiga analisar de fato os dados que são importantes referentes a cada cotação de uma maneira mais rápida, sem precisar levar tudo para uma planilha, fazer as contas na mão. Então, a tecnologia tem esse papel importante de liberar tempo do comprador para focar naquilo que é, de fato, estratégico na tomada de decisão da compra de defensivos. Então, acho que esse é um dos principais pontos, mas também de modo que o sistema ajude a própria tomada de decisão e não só libere tempo para o comprador ter ali, fazer a sua análise, né? Mas também suportar ele com informações sobre o próprio mercado, facilitar todo o processo de contas do que fica mais competitivo no valor de dose por hectare. Então, a tecnologia tem também esse papel de suportar a tomada de decisão dos compradores. Ótimo. Eu acho que você vai falar um pouco mais à frente, né, da ferramenta que a gente tem, que é o Cotagri, que facilita muito a vida em relação a isso, né? Diminuir a operação, né? Deixar o comprador mais estratégico e menos operacional, né? Acho que é isso que você quis dizer. E aí, trazendo um pouco dessa visão, né, de um mercado um pouco mais estável, e aí, a gente falou da ureia, que é um mercado extremamente volátil, né? Uma Sim. commodity que trabalha ali com gás natural, oferta, demanda, mas, por outro lado, a gente tem um cloreto, que é um mercado bem mais estável em termos de oscilação de preço, né? Como é que está o cloreto hoje? Porque, por mais que ele não oscile em relação, ele sofre muito com a guerra, sanções, né? Outro tipo de impacto naquele mercado, né? Exatamente. Então, eu arrisco dizer que dos NPKs, atualmente, o cloreto de potássio ele é o mais tranquilo, né? Porque ele veio de anos bastante intensos também, né? A questão do cloreto, ela começa ali em 2021,
quando a Belarus, né, que era uma importante fornecedora desse produto aqui para o Brasil, foi sancionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e União Europeia, por questões ali de identidades políticas, né? Então, houve essas sanções em termos de mercado, né? Então, as exportações por parte da Belarus foram comprometidas, então, eles precisavam escoar o produto por um porto que ficava ali na Lituânia, e por fazer parte da União Europeia, isso não foi mais possível. Então, houveram ali algumas conversas para acordos com a Rússia para mandar o produto para cá, mas não deu muito certo, então a gente diminuiu as nossas importações do produto vindo de Belarus e aumentou a importação vinda de produtos do Canadá e da Rússia também. Então, isso, na época, trouxe aumento de preço, incerteza com relação à disponibilidade, porque por mais que a Belarus representasse ali 20%, o preço dela era muito mais competitivo do que outras origens, como o Canadá, por exemplo. Então, foi um desafio grande, né? Hoje, a Belarus consegue exportar, eles conseguiram ali uma parceria com a Rússia, mas são volumes ainda muito pequenos. Hoje, representam ali menos de 10%, na verdade, né? Gira ali em torno de 6%, 7%, né? Então, com o início da guerra em 2022, o cloreto ele não foi poupado dos aumentos de preço, muito pelo contrário, assim como os outros NPKs, os preços dispararam, né? Ainda mais porque, depois do Canadá, vem a Rússia como a principal exportadora desse NPK aqui pra gente. Então, os desafios foram em 2021, foram em 2022, começou a melhorar em 2023. Então, a demanda por esse produto, ela está menor, porque o produtor de grãos deu uma diminuída ali no consumo, né, desse produto por estarem muito estocados. Também os produtores de cana diminuíram o uso, porque conseguem, né, substituir ali pela vinhaça, né, alguns conseguiram fazer essa substituição. Então, hoje, aqui no Brasil, né, o cloreto é um dos fertilizantes que nós mais temos estoque, né, até para quem não acompanha, né, ali a Global Fert, mas a gente até divulgou, né, uma notícia dizendo sobre o estoque de passagem, né, de fertilizantes aqui no Brasil, foi o maior da história, cerca de 10,6 milhões de toneladas, maioria disso é cloreto de potássio. Então, hoje nós vivemos um cenário de baixa demanda por esse produto, muita especulação de quando que a safrinha iria entrar, quando que o produtor de grãos vai entrar para fazer a compra desse fertilizante. Então, o cloreto, no mesmo momento que ele cai o preço no mercado internacional, aqui no Brasil também a demanda não acontece, né? Então, é algo que espera-se se intensificar ali entre meados de junho e julho, com a entrada dos produtores de grãos, mas é um mercado que está mais tranquilo, né? Mas, como os outros, ele também tem os momentos de especulação, mas muito menores quando a gente compara uma ureia, um nitrato ou até mesmo o MAP. Perfeito. Isso a gente falou muito ontem também em relação à demanda, né? A demanda bem enfraquecida a nível Exato. global, né? Não sei como é que está o nível também nos Estados Unidos em relação à demanda de fertilizantes, mas acho que isso tem pressionado bastante o preço para baixo também, né, Esther? Exatamente, né? Até a grande questão do momento é a demanda dos Estados Unidos. Então, os americanos, eles entram agora no comecinho, né, no finzinho do primeiro tri, para aquisição dos fertilizantes, né? E isso tem gerado especulações. Eu digo, assim, que 2024 vai ser um ano de muitas especulações com relação à demanda, porque ainda é muito incerto como que ela vai se concretizar, né? Em termos de produtores de grãos, que são os maiores consumidores desse fertilizante. Vai depender da relação de troca, depende de clima. Então, os Estados Unidos, eles devem entrar aí nas próximas semanas, só não entraram ainda em função das temperaturas que estavam ali mais baixas, então isso impossibilitou os produtores de entrarem no mercado, mas essa dinâmica dos Estados Unidos, que deve acontecer em breve, ela vai ditar a questão da precificação do fertilizante, tanto no mercado internacional e, consequentemente, aqui no Brasil também. Perfeito. Clima eu vou voltar com a gente um pouco mais na frente, mas eu queria puxar com a Nath. Em termos de demanda, né, a gente viu que quem mais está sendo impactado com isso é a China, né, porque a China vem produzindo ainda fortemente boa parte dos seus defensivos, né, o PIB deles não está tão forte, mas eles estão parando de produzir mesmo com uma demanda enfraquecida no mercado internacional. Como é que você está visto essa expectativa de preço? Né? Chegou nas mínimas, Nath? Tem espaço ainda para reduzir? O que a gente está enxergando aí para o segundo trimestre? Sim, Rafa, os preços dos defensivos na China já estão nas mínimas, né? Como você bem comentou, essa queda no PIB, uma das ações que a China tomou no ano passado foi fazer incentivos ali à sua indústria.
E a indústria de defensivos foi afetada também por isso, por reduções de taxas de juros, alguns benefícios trabalhistas, né, que o governo chinês deu ali à indústria, e a gente viu uma produção de defensivos ficando em 23 acima de 2022, que para defensivos na China já foi uma produção alta, né? Foi um ano de antecipação de volumes no mercado internacional por conta das incertezas que tinha lá em 22 quanto ao Covid na China. Então, em 23 teve uma super produção de defensivos. Nesse momento, né, nesse início de 2024, os produtores eles não gostariam, né, de diminuir o ritmo produtivo, mas já começa a borbulhar ali algumas coisas na China sobre possível redução de produção, né, nesse primeiro semestre por conta da alta estocagem que acontece nesse player. Mas reforço, né, eles não queriam estar fazendo isso, tá, pessoal? Então, à medida que eles vendam esse estoque, a expectativa é que a produção já volte na sequência, tá? E isso acontece que os preços ficam nas mínimas, tá? Nesse momento, e também há uma grande expectativa aí sobre a demanda, como que vai vir. Nesse momento, a gente tem visto, né, no mercado de defensivos muito pouco movimento em torno de Estados Unidos. Os próprios chineses comentam que a demanda para defensivos deve vir a partir do segundo semestre, então as aplicações, né, de início de ciclo ali americano devem vir, né, devem ser feitas a partir de estoques. E para defensivos, quanto à demanda estadunidense, há uma incerteza em quão grande, né, eles vão entrar no mercado de China, tá, pessoal? Então, esses burburinhos geopolíticos que a gente tem hoje acerca de Taiwan tem preocupado o comprador americano, que tende a entrar menos aí na China e buscar mais uma Índia, buscar um fornecimento interno, né? Então, espera-se aqui para o Brasil que a gente tenha grande volume vindo da China, né, e a gente seja o principal comprador de defensivos no mercado chinês, tá? Então, olhos muito atentos aqui dos chineses ao mercado brasileiro. E, por sua vez, ainda segue bastante incerto, né? Essa queda nos preços das commodities, dos grãos, está pressionando o produtor a ficar novamente mais no spot, no consumo mais da mão para a boca, tá? E isso traz um risco logístico aqui para o mercado brasileiro, porque diferente lá de 22, né, que todo mundo tomou risco, trouxe volume aqui para o mercado brasileiro, para esse ano o fornecedor está um pouco mais com o pé atrás, tá? Tá um pouco com medo, tem um receio aí, né? Um trauma do estoque, que a gente chama. Então, isso é um ponto de atenção aqui para o mercado brasileiro. Quando a gente fala de mercado internacional, né? A gente vê demanda baixa e oferta ampla, mas aqui no mercado brasileiro a gente precisa manter muita atenção, pessoal. Essas questões de conflitos, né? Teve a questão do Covid, fez com que o fornecedor, ao longo desses anos, tivesse mais cautela nas importações, né? Que nem a Nath comentou. Isso aconteceu para defensivos, para fertilizantes não foi diferente. Então, hoje, para uma misturadora, né, para uma cooperativa, né, ter o estoque do fertilizante, ela tem que ter feito um planejamento lá com o comprador, né, desse insumo, para ter a certeza de que o que ela está comprando, né, importando, vai ser entregue, não vai ficar ali no estoque, gerando ali prejuízos que foram o que aconteceu no ano passado. Bom, acho que você pegou uma palavra muito boa aí, isso daqui é planejamento, né? Então, vou puxar um pouco pro João para me ajudar, porque a vida do comprador, ele precisa saber o que ele vai comprar, né? A Natália comentou do número, da quantidade de itens que vão entrar para defensivos, os fertilizantes têm N fórmulas também que o agrícola pede. Como que a tecnologia, né, e puxando pelo Cotagri aí que você trazendo para a gente, como que isso ajuda no fluxo de compra do comprador no dia a dia? Sim, ótimo ponto, Rafa. A gente vê que uma das principais falhas humanas mesmo, não falando do processo de compras, está na comunicação. E para que a gente consiga esse ganho de eficiência, se antes a gente estava falando de pensar de forma estratégica, agora a gente vem para falar de eficiência, a gente precisa de uma comunicação muito bem efetiva entre as diferentes áreas, entre requisitante e comprador, entre comprador e fornecedor, até mesmo com o financeiro lá na frente. Então, no Cotagri, a gente tem todo o processo de compras, desde o nascimento da requisição até o acompanhamento do recebimento desse pedido, do efetivo pagamento para o fornecedor, tudo de forma centralizada. Então, a requisição que é posta pela agrícola para defensivos, fertilizantes ou qualquer outro insumo, é ela que vai alimentar a abertura da cotação que o comprador vai fazer, e também ele vai ter acesso ali fácil a todos os dados
da própria requisição e até mesmo do histórico de cotações que ele teve, centralizado dentro da plataforma, de fácil acesso. Então, isso facilita muito esse processo de comunicação entre as áreas, falando aí de requisitante e comprador, né? Mas isso também é válido para os processos à frente. Então, a comunicação com o fornecedor, ela também vem de forma padronizada, com exatamente as informações que você precisa obter, que são relevantes para aquele processo de compra. Aquilo que o financeiro precisa saber para efetuar o pagamento junto ao fornecedor. Então, todos esses pontos são muito relevantes para aumentar essa eficiência e reduzir, consequentemente, custos operacionais da área de suprimentos como um todo, né? Evitar qualquer tipo de retrabalho e gerar benefícios, mais uma vez, para a empresa que utiliza esse tipo de tecnologia. Perfeito. Inclusive, num ano que está mudando muito as questões tributárias, né? Então, Sim. imagina ICMS, os PIS, COFINS, né? Se não tiver isso bem alinhado para N insumos que ele compra, ele pode ter dor de cabeça. Sim, né? muita dor de cabeça. É uma grande questão. Ninguém sabe exatamente como vai ficar na prática essas questões todas tributárias, mas é mais uma variável que entra para o comprador ter que analisar, tomar decisão. Então, tecnologias desse tipo, como o Cotagre, também conseguem auxiliar na tomada de decisão efetiva daquilo que é mais competitivo, que é melhor para o negócio. Perfeito, ótimo. E aí, lembrando só, pessoal, para você que tem alguma dúvida em relação ao que a gente está tratando aqui, não deixe de participar junto com a gente em relação a questões, né? A gente vai responder todas as perguntas que vocês precisarem, né? Logo depois do seminário, tá? Voltando um pouco, ontem a gente tratou muito de alguns insumos na produção dos fosfatados, né? A Bárbara trouxe sobre o enxofre, sobre o ácido sulfúrico, né? As dificuldades que a gente pode ter para esse ano em relação a paradas de produção, e a gente sabe que ácido sulfúrico é fertilizante fosfatado, né? Como que você vê, já que os custos, né, ultimamente estão mais baixos também do enxofre e do ácido sulfúrico, como é que impacta isso no preço do MAP, né? Acho que você vai falar dos Estados Unidos também, Sim. mas como é que está hoje aí essa questão dos fosfatados? Quando a gente fala de fosfatados, né, até trazendo até que você comentou, né, o custo de produção, ele está menor, né? Mas o que é que acontece? No ano passado, a gente acompanhou, né, vocês devem ter visto a abertura, né, dos relatórios financeiros, né, de inúmeras empresas, tanto no mercado nacional quanto internacional, e muitas tiveram queda de lucro, outras reportaram até prejuízos. E quando a gente olha para a produção de fosfatados, a gente pega ali as duas maiores do mercado internacional, eles tiveram prejuízos com relação às vendas. Então, as vendas, né, de fertilizantes fosfatados, elas não aconteceram como era previsto, né? A demanda foi mais lenta no segundo semestre, houve uma movimentação um pouquinho maior por parte do Brasil ali entre julho e agosto, mas mesmo assim, né, quando a gente olha globalmente, né, não foi conforme o esperado, né? Só que diante de prejuízos, queda das vendas, as produtoras, né, de forma geral, não conseguem reduzir o preço, né, repassar isso para o comprador ali, porque ele precisa, de alguma forma, recuperar, né, a questão desses lucros. Então, a gente veio de meses de fosfatados num patamar muito estagnado, né, alto e estagnado, né. Então, isso não trouxe grandes oportunidades de compras aqui no mercado nacional. Então, misturadora cooperativa seguraram os preços. O fertilizante que chega no Brasil chegava a patamares mais elevados, né? Não houve queda ali dos preços. Então, foi um mercado que, por mais que tivesse um custo de produção menor, pouco se sentiu aqui no mercado nacional. Fora a questão de prejuízos de precificação, as especulações com relação à demanda da safrinha também foram grandes. Então, a todo momento, o fornecedor esperando a entrada desses produtores, que não aconteceu, né, conforme também era o esperado. Então, as especulações, né, deixaram o preço ali, né, sustentado em patamares maiores. Então, isso trouxe ali alguns impactos, né, quando a gente olhava para as oportunidades que poderiam surgir. Agora, né, a gente tem a questão dos Estados Unidos que eu comentei, né, há um tempinho atrás, que deve acontecer nas próximas semanas. Então, isso deve alimentar ainda mais a questão da precificação de fosfatados, né, nas produtoras internacionais e, consequentemente, no que a gente importa. Então, não deve ser um primeiro semestre, né, de grandes quedas de preços para os fosfatados, MAP, TSP, SSP. Vai depender muito da dinâmica dos Estados Unidos, né?
E quando você vai até, né, comentar um pouco do clima depois, mas o clima ele dita muito a questão da demanda, né? Então a gente, por exemplo, em 2019 houveram ali condições climáticas que não foram favoráveis para os americanos e eles não entraram no mercado como era esperado, né? E os preços cederam. Então o que vai ditar a questão da dinâmica do MAP é realmente o comportamento dos Estados Unidos, que se espera no momento que seja, né, uma compra aí intensa, até que eles aumentaram ali a área plantada de soja, então deve ser uma compra mais intensa por parte dos americanos. Perfeito. E acho que, né, você fechou com o MAP aí. Acho que o monitoramento da cadeia é muito importante, né, para o comprador. Né? Entender como é que está o sulfúrico, o enxofre, entender como é que está o gás natural. Para um fertilizante, eu queria que você respondesse junto com o João aí, qual que é a melhor forma de você negociar, né? Porque a gente tem as formulações, né? Isso aqui, cada formulação tem um componente lá dentro, né? Você pode colocar um nitrato, pode colocar uma ureia, né? Como é que a gente tem que negociar isso com o fornecedor? Como é que a tecnologia ajuda isso também, né? Para que não seja só monitoramento de mercado, mas entender exatamente o que você está comprando, né? Exatamente. Então, quando a gente pega uma formulação, o ideal é observar se tem alguma matéria-prima que tem algum tipo de risco, né? Eu não comentei muito do nitrato de amônio nessa conversa, mas é um produto hoje que temos alguns riscos atrelados à disponibilidade dele. Então, olhando uma formulação, se tem nitrato, por exemplo, né, aí acende um alerta que o planejamento ele deve ser mais intenso. Então, entrar com o fornecedor, conversar, né, fechar ali os acordos, os contratos, enfim, estudar a melhor maneira de que você não fique sem o produto, porque é um risco que acontece. Então, o ideal é você olhar o que matéria-prima é a mais crítica dentro desse fertilizante, né, alinhar ali, né, por exemplo, com os analistas do Global Fert, a disponibilidade, as perspectivas para cada matéria-prima, porque isso vai ditar se essa formulação é o melhor momento de compra, né, quando entrar no mercado para comprar, quem são as cotações, né, aí entra as tecnologias que nós temos disponíveis. Então, é um conjunto de fatores, né? A tecnologia, o acompanhamento de mercado e olhar questão a questão, cada situação é uma. Sim, e aí trazendo mais uma vez para a tecnologia, acho que são 2 pontos importantes. O primeiro é olhar realmente o mercado, como que ele está se comportando para aquilo que você precisa comprar naquele momento. Então, para isso, a gente tem dentro do Cotagri as funcionalidades de acompanhamento do mercado, suportadas pelo Global Crop Protection, pelo Global Fert, as demais marcas da IEB, para fornecer ao comprador, no momento de compra, a recomendação que é dada sobre o momento de mercado. Então, ali ele já pode tomar a decisão, acompanhando como que está a situação atual, de se é realmente o melhor momento para comprar todo o volume, se ele tem uma oportunidade, se existe algum risco em fazer aquele movimento naquele momento específico. Então, acho que esse é um ponto importante. E olhando do ponto de vista mais operacional, são muitas diferenças que podem aparecer em termos de composição química, como a gente estava falando mais cedo, questão de doses e concentração para defensivos. E é preciso saber exatamente o quanto que vai ser necessário comprar, o quanto que vai encher o balde, né? Ou atender a necessidade da agrícola. Porque você pode tomar, às vezes, uma decisão de comprar um volume acima daquilo que é necessário, ou abaixo e ter que voltar de novo ao mercado. Então, a tecnologia também vem para ajudar o comprador nessa tomada de decisão e liberar o tempo dele para acompanhar de fato o mercado. Dentro do Cotagri a gente consegue, a partir dessas informações de composição química, de teor de N, P e K, de dose e concentração dos defensivos, concentração de um químico mesmo, fazer de forma automática todo o processo de equalização e que vai dar então ao comprador já essa informação pronta. Então, basta ele, olhando o seu mapa comparativo, ver aquilo que vai ficar com o preço mais competitivo e acompanhar qual é a situação de mercado. Claro, dentro do Cotagri não de forma tão aprofundada como a gente tem nas outras plataformas, mas exatamente aquilo que ele precisa no momento da cotação. Já dá uma visão geral para ele conseguir fazer um comparativo e tomar, de fato, a decisão de forma bastante assertiva. E dentro ainda desse momento que a gente vive atualmente, que é de muita especulação, né, em termos das questões que a gente conversou hoje, você ter
a noção de que aquela cotação que você recebeu, ela faz sentido com o que a gente tem visto no mercado, né? Essa precificação, ela está justa, né? Então, aí entra o trabalho do Global Fert junto, né? Ali do trabalho do Cotagri, de analisar, né? Se aquela cotação faz sentido, se aquele preço está de acordo com o que a gente tem visto, porque a gente tem que minimizar, né, as chances de fechar um produto no momento certo, mas a um preço não tão competitivo assim, né? Muito bom, né? Porque a gente tem que trazer alguma coisa perto do próprio, né? Alguma coisa que a gente está dentro do controle, né? E aí, quando a gente fala de fora do controle, que eu tinha comentado com vocês de clima, né? E clima, ontem a gente já comentou que era um ponto de atenção para quase todos os itens, né? E aí, Nath, acho que defensivos foi um dos que mais também sofreu com o clima nos últimos 2 anos, né? Teve El Niño, Lanina, estoque porque não usou fungicida, né? E a gente não deve ter um ano fácil de novo aí, calor, chuva onde tem que chover. Como é que você vê isso daí? Depois passar um pouco para a ST também em termos de clima, né? Como é que isso pode impactar na demanda e também na própria precificação dos grãos, né? Que isso impacta muito na relação de troca na hora que eles vão comprar. Sim, exatamente. Bom, o que mais se fala hoje, né, sobre a possibilidade de laninha a partir de julho de 24. Então, isso para defensivos deve trazer a demanda aí para baixo novamente, dado que acaba chovendo menos, né, em anos de laninha, especialmente áreas ali do centro-oeste, sudeste e o sul, que é o ponto focal da preocupação aí, caso, de fato, né, se confirme a laninha. E como você comentou, nos últimos 2 anos a gente teve várias peripécias aí do clima, né, que acabou impactando bastante a demanda e a gente está tentando tomar, né, a recuperação, porém, a gente deve ter mais um ano desafiador aí em termos de demanda de defensivos, especialmente no sul do Brasil, tá? Certo. A questão do clima também para os fertilizantes foi um desafio no ano passado, né? Até foi um dos motivos que a demanda no segundo semestre ela não aconteceu conforme era esperado. Então, nos próximos anos, a gente tem visto, né, as mudanças climáticas acontecendo, o clima ele vai ser um desafio, né? Porque, que nem você comentou, Rafa, é algo que a gente está fora do nosso controle, né? Então, aliado às questões geopolíticas que a gente tem vivido nos últimos anos, o clima é um dos fatores primordiais quando a gente fala de demanda, né? Porque ele vai coordenar ali quão intensa, né, e quão produtivas serão as safras em termos de área plantada. Já tiveram alguns países que reduziram a área plantada, outros aumentaram. Então, isso tem mudado a dinâmica até do momento de compra do fertilizante no mercado internacional e também tem mudado um pouco a dinâmica agora no mercado nacional. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando pelo fim, e aí eu gostaria, né, de convidar cada um de vocês, né, de se despedir da gente, né, mas trazer também um ponto, né, um fechamento, né, do que vocês acham do que vai ser 24, né, tanto em defensivos, fertilizantes, quais são as tendências de tecnologia, tá, para a gente ir se despedindo aí do nosso público. Pode começar com você, Nath? Sim. Bom, pessoal, de forma geral, para o mercado de defensivos, a gente tem visto uma ampla oferta no mercado internacional. O ponto de atenção fica como vai se dar essa internalização aqui no mercado nacional, dada a falta de posicionamento dos players aqui no Brasil, tá? Isso pode repercutir em algum momento em aumentos de preços aqui no Brasil. E por isso a gente está recomendando ficar muito rente ao mercado, né? Estamos aqui para suportá-los e fazer a estratégia item a item, porque o mercado de defensivos é muito amplo, né? São muitas formulações, muitos players, né, participando do mercado. Então, é muito importante, tá, estar munido de informações para acertar o momento da compra. Perfeito. Obrigado, viu, Nath? Muito obrigada, pessoal. Esteve. Bom, para a questão dos fertilizantes, né, 2024, ele deve ser um ano, assim como todos os outros, com os desafios, né, que estão acontecendo, né, que foi o que a gente trouxe hoje, mas ele deve ser um ano, quando a gente fala de patamar de preços, melhor do que os anos anteriores, principalmente quando a gente fala de 2022, onde os preços, né, vocês sentiram, mais do que dobrou no mercado, tanto internacional quanto nacional. Então, 2024, os preços devem ficar em patamares menores do que a gente viu em anos anteriores, mas mesmo assim, né, o planejamento, o acompanhamento de mercado, né, junto ao Global Fert é de extrema importância para a gente conseguir identificar dentro desse panorama mais favorável frente a outros anos, qual que é o melhor momento para você adquirir ali, né, as formulações, os volumes, para que a aplicação, né, a safra aconteça de forma mais tranquila, porque temos desafios acontecendo e eles devem impactar, né, o pessoal que acaba deixando ali para comprar em cima da hora ou que não se planeja ali para aquisição dos volumes.
Ótimo. Obrigado também pela Eu que participação, agradeço. Esther. João? Acho que 2024 e os próximos anos vão cada vez mais deixar evidente a revolução tecnológica que a área de suprimentos, assim como outras, estão passando e vão ter que passar. A gente diz muito que o tirador de pedido está com os dias contados, porque basicamente as funções operacionais do tirador de pedidos vão ser a pouco substituídas por tecnologia. A gente vê as inteligências artificiais crescendo muito e sendo incorporadas já ao mundo de compras, ao passo que aquilo que é estratégico precisa ainda ser pensado por um ser humano, mas que pode também ter o seu suporte, como a gente comentou aqui, das tecnologias, né? Então, o comprador vai mudando o seu perfil de alguém que tem muitas requisições para comprar, um backlog de operação muito grande, para alguém que trabalha de mão dada com a tecnologia, tendo ela como a sua aliada, para que consiga focar naquilo que é de fato estratégico. Então, a tendência é essa, é uma mudança no perfil dos profissionais, da maneira como as empresas trabalham, compram, de fato, tendo a tecnologia como um aliado. Com certeza esse é o caminho do futuro. Perfeito. Obrigado também, viu, João, pela participação. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, se você tiver qualquer pergunta, pode deixar aqui com os nossos analistas. A gente vai responder logo depois, agora, né, terminando o seminário. Agradeço a todos que ficaram até o final com a gente. Foi muito bom ter vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe sobre os insumos agrícolas, sobre a tecnologia. Não deixem de assistir o que a gente trouxe ontem também, começando a carteira ali com diesel, com insumos industriais, com serviços, com MRO, que também é muito válido para vocês, ok? Obrigado novamente, ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado.